Fala galera, tudo certo? Fala aí, você tem alguma amizade de alguma pessoa muito falsa ao seu redor? Quantas pessoas falcianes tem ao seu redor então? Vamos conversar sobre isso? Falsidade e mentira. Pois é, né? Essa pessoa que hoje em dia pega-se até como se fosse uma brincadeira, né? É o nome dela, falciane virou o nome dela. Tamanha quantidade de atitudes que essa pessoa tem mascaradas, atitudes que não revelam a verdadeira intenção. Talvez, normalmente, se coloca isso quando a pessoa queira fazer fofocas, tenha má intenção, inveja, né? Normalmente se fala daquela pessoa invejosa, mas que se aproxima com um sorriso simpático, com palavras doces, chamando você de amigo, de amiga, e na verdade é uma pessoa que quer o seu mal, talvez, esteja em competição com você, não queira ver sinceramente o seu crescimento. E é normal que você fique irritado com essa pessoa, a tal da pessoa falciane, não é? Aquela pessoa que não mostra, como eu disse, a que veio, né? Qual a sua real intenção, né? Cheia de segundas intenções, portanto. Na verdade, toda pessoa falsa é uma pessoa que mente, ok? Toda falsidade é uma mentira. E a mentira, vamos lá mais a fundo nessa análise psicológica da pessoa falsa, da falciane. Na verdade, a falsidade ela é resultado da mentira e a mentira é resultado do medo. Ou seja, toda pessoa falsa morre de medo das consequências. Você quer ver? Analisa a infância. Existe uma fase na primeira infância que a criança mente muito. Isso é sabido, estudado na psicologia, não é? Em mecanismos de pedagogia para saber até como lidar com as crianças na educação. Na verdade, a mentira faz parte de uma fase do desenvolvimento onde a criança ela ainda não tem noção do quanto, na realidade, ela está se escondendo ou não. Né? Sabe aquela criança que, por exemplo, está fazendo alguma coisa errada, ela não quer ser vista, ela não quer consequências, mas ela esconde só o rosto, achando que está escondendo o corpo todo atrás da cortina? Aquela criança pequenininha, já viram isso? Provavelmente sim, né? Com filhos, com netos, você vê isso acontecer. É um comportamento comum na criança pequena. Depois ela percebe que ela tem que esconder o corpo todo. O adulto tenta se esconder inventando histórias, mentiras, às vezes muito bem elaboradas, mas no fundo tem o mesmo medo infantil da criança. O medo da consequência, da verdadeira intenção dela, porque ela sabe que as intenções dela gerarão consequências, ou porque é um sentimento vergonhoso, como a inveja, por exemplo, ou porque ela quer criticar e falar mal e maldizer para tentar se sobressair, que é uma postura competitiva, não é? Na verdade, quando se fala mal de alguém para os outros, fofocando, né? Popularmente falando, é a fofoca, na verdade a intenção dessa pessoa é se engrandecer, é tentar ganhar valor diminuindo o valor daqueles que estão ao redor. É uma postura competitiva. O que falta para essa pessoa? Falta coragem de enfrentar a sua verdade e as consequências dessa verdade. Agora eu vou perguntar para você, será que você também não evita muitas consequências? Será que você muitas vezes não é gentil e educado quando não queria ser? Será que muitas vezes você não fica quieto e engole sapos quando deveria se posicionar para se respeitar? Ou seja, sinto muito informar, mas nessas situações todas você também se torna uma pessoa falciane. Você também se torna uma pessoa falsa. Essa falsidade não deixa de ser, como é para outra pessoa, o fruto do seu próprio medo. O medo da consequência. Se você se posicionar com honestidade, e olha, eu quero observar uma coisa, se posicionar com honestidade não é ficar julgando e criticando e falar eu sou super verdadeiro, não. Se posicionar com honestidade é falar dos teus sentimentos, das tuas visões de vida, do que você espera da sua vida. Se não bate com aquilo que está sendo apresentado como proposta de trabalho para você ou de um relacionamento, então que seja tudo evidenciado, ou para que se chegue num acordo ou para que se chegue numa separação. O que não se pode é viver falseando a sua verdade,
falseando os seus sentimentos. Então, presta muita atenção. Às vezes aquela pessoa falciane que você tanto julga, que todo mundo sabe que ela é artificial, apenas ela mente muito mal. Ela mente de uma maneira que deixa muito evidente, né, a real intenção dela, para que tenha um pouquinho mais de percepção, inteligência e sensibilidade. E você às vezes mente tão bem que ninguém percebe, mas a mentira está aí presente e a falsidade também. Isso é para que você perceba que a egrégora ao teu redor, até mesmo o tipo de pessoa que você atrai, não é, pode estar relacionado ao fato de que você também não está sendo Isso é para que você analise toda a egrégora ao seu redor e perceba que às vezes atrair essas falcianes todas ao seu redor pode ser resultado, dentro da lei da atração, de você estar também sendo falso. Talvez até com boas intenções, não com más intenções. A falsidade para manter a educação, a falsidade para não se desequilibrar diante de uma situação que normalmente, talvez no passado, te desequilibrasse. Mas cuidado, né? É possível você se posicionar e ser verdadeiro, não sendo falso e arcando com as consequências, não é? E nem por isso ser mal educado, ser grosseiro. É possível ser educado e ser sincero e quebrar toda essa estrutura de falsidade que no final das contas talvez você nem percebesse que você mesmo está criando, ok? Espero que o vídeo tenha te ajudado. Mais uma dica, um insight, não é? Vamos espalhar? Né? Peço a você que coloque aí nas redes sociais, compartilhe, por favor, se você está curtindo o meu trabalho, em especial esse vídeo sobre falsidade, mentira e sinceridade, ok? Curte aqui, os likes que vocês dão são super importantes para mim, deixe comentários e perguntas e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal Marcelo Cotrim no YouTube.